Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara e hoje, dia 11 de setembro, a gente não podia deixar de falar dessa grande irmã espiritual minha, a Beata Maria Perina de Micheli, mensageira e missionária da Sagrada Face. Ela recebeu uma grande missão, ela foi uma grande contemplativa da paixão de Jesus Cristo. Ela viveu a espiritualidade da Sagrada Face e penetrou profundamente na paixão íntima de nosso Jesus Cristo, em todo aquele sofrimento íntimo. Foi uma alma do Horto das Oliveiras que pôde contemplar todo esse mistério, que não é só a paixão externa de Cristo, mas a paixão interna, todo aquele peso, todo aquele sofrimento, todo aquele tormento causado pelos nossos pecados. E isso é uma característica da espiritualidade dela. A medalha da Sagrada Face, do qual ela foi a grande apóstola, e que tem a sua origem na própria manifestação da Santíssima Virgem Maria, ela tem de um lado a face de Cristo e do outro lado uma hóstia, porque comunica a espiritualidade da Beata Maria Perina, uma espiritualidade de contemplação da humanidade de Cristo e de amor, adoração e imolação com Jesus na Eucaristia. Então, eu gostaria de só fazer uma pequena leitura de como ela compreendia essa espiritualidade da Sagrada Face e como ela entendia a complementariedade entre a devoção à Sagrada Face e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Numa carta ao Padre Rossi, ela diz: Padre, a Sagrada Face é tudo para mim, porque me porta direto ao seu coração, como se fosse a porta. Então aqui a gente compreende pela contemplação da face de Cristo, ela entra como uma porta no coração de Cristo, para ali viver aquela passagem de São Paulo, né? São Paulo nos diz: tende em vós os sentimentos de Cristo. Então, para conseguir isso, que é o objetivo da nossa oração, ela entra pela porta da sua face para habitar no seu coração. Vai ser um caminho espiritual. Então, também nesse grande escrito que ela envia ao Papa Pio XII para explicar os pedidos de Jesus, explicar a espiritualidade da Sagrada Face, ela vai também explicar isso, né? Na primeira terça-feira de 1937, enquanto eu rezava em nossa pequena capela, depois de me instruir sobre a devoção à sua Santa Face, falou-me: talvez algumas almas receiem que a devoção e o culto à minha Sagrada Face possa diminuir o culto ao meu coração. Diga-lhe que isso o aumentará e o complementará. Contemplando a minha face, participarão de meus sofrimentos e sentirão a necessidade de amar e fazer reparação. Não é essa a verdadeira devoção ao meu coração? Então isso, a verdadeira devoção ao coração de Jesus é exatamente essa. É amar, reparar e entrar dentro dele, ter o coração de Jesus vivendo em nós, ter em nós os sentimentos de Cristo, né? Porque no fim a finalidade da santidade é essa, que o Espírito Santo consiga nos transformar em Cristo, nos unir a Cristo completamente. Nos testemunhos do venerável Padre Ildebrando Gregori, para quem não sabe, o Padre Ildebrando Gregori era beneditino silvestrino e foi o último diretor espiritual da Beata Perina. E após a morte dela, ele funda o Instituto das Beneditinas Reparadoras da Sagrada Face. O venerável Padre Ildebrando foi um santo sacerdote e ele deixa um testemunho escrito sobre a vida da Beata Perina e tudo que ele pôde receber dela, né? Porque na direção é isso, a gente toca a alma dos outros, né? E é uma parte muito interessante quando ele descreve essa aparição da Santíssima Virgem, né, que vai ser a origem da medalha da Sagrada Face, porque ele descreve: a belíssima Senhora se aproximou da serva de Deus e por cerca de 3 horas lhe falou sobre a face de Jesus Redentor velado na Santíssima Hóstia. Então a gente vê que é uma espiritualidade que pela face de Cristo nós vivemos em união ao coração eucarístico. E sobre essa mesma questão, né, se há um contraste entre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção à Sagrada Face, ele diz: Nossa Senhora lhe respondeu que a devoção à Sagrada Face completaria aquela do Sagrado Coração, enquanto a face é a fotografia do coração e nele se manifestam os sentimentos do próprio coração. Então isso me marcou. A face de Cristo
é a fotografia do seu coração. Contemplando ela, nós compreendemos esse mistério infinito de amor e de dor, porque na face de Cristo nós vemos o abaixamento que ele viveu na sua paixão por nós, por nossos pecados, né? Amou-me e se entregou por mim. E nela se manifestam os sentimentos do próprio coração. Então é pela contemplação da Sagrada Face que a gente vai poder viver esse chamado de São Paulo. Tende em vós os sentimentos de Cristo. E também conseguir, contemplando ela, seguir esse caminho de abaixamento. Para mim sempre marcou isso. Quão eucarística foi a espiritualidade da Madre Pierina. Então vamos pedir a ela que hoje nos ensine a ser verdadeiras almas eucarísticas. Deus lhe pague.